Olá, muito boa noite. Aqui quem fala é a professora Rossana. Estamos aqui no dia 30 de maio para mais uma aula ao vivo da disciplina de Introdução à Economia. Eu vou compartilhar alguns slides com vocês, que a gente vai falar hoje sobre um assunto, né, como nosso cronograma do material de apoio, né, que está no ambiente virtual, ele se encerra, né, se encerrou na semana passada. Então, eu trouxe aqui alguns outros temas, alguns outros assuntos que a gente não conseguiu abordar ao longo do semestre, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a questão da oferta e da demanda. Então, quando a gente pensa em oferta e demanda, a gente está falando do mercado, né? E o mercado, ele é um ambiente social, né, ou virtual, para essa realização de troca de bens e serviços. Então, a gente pode entender, por exemplo, o mercado como sendo a instituição ou a organização com a qual os que ofertam, né, que nós chamamos de vendedores, e os que demandam, que nós chamamos de compradores, eles estabelecem aí uma relação comercial com o intuito, com a finalidade de realizar transações, trocas, né, acordos comerciais. Então, o mercado, ele aparece a partir do momento em que se unem esses grupos de vendedores e de compradores, né, e que aí permite com que a gente articule aí o mecanismo que a gente chama de oferta e demanda. Então, nas economias modernas, a maioria das decisões sobre o que, né, e quanto produzir, assim como produzir, para quem produzir, ela é tomada nesses mercados, né? Então, tanto a oferta quanto a demanda, elas fazem parte de um modelo econômico que foi criado para explicar como é que os preços são determinados em um sistema de mercado. Então, quando a gente observa, por exemplo, que os preços eles determinam quais famílias ou quais regiões eles serão beneficiados com determinados produtos ou determinados serviços, assim como a gente também consegue ver quais empresas que vão receber determinados recursos. Então, quando a gente fala de oferta e demanda, a gente está falando que na microeconomia, os economistas eles recorrem a esse conceito de demanda para descrever o que? A quantidade de bem ou de serviço que uma família ou uma empresa ela decide comprar a um dado preço, né? Então, assim, quando a gente fala de quantidade de demanda de um bem ou serviço, ele se refere ao quê? A quantidade desse bem ou serviços que os compradores desejam e que os compradores possam comprar. Então, essa teoria de demanda, por exemplo, ela deriva de algumas hipóteses sobre a escolha do consumidor entre os diversos bens e serviços que um determinado orçamento doméstico vai permitir, né? Então, essa teoria ela procura explicar o quê? O processo de escolha do consumidor, né? A teoria de demanda, diante dessas diversas possibilidades que existem para esse consumidor, né? E o consumidor ele tem um limite de orçamento, que a gente chama de limitação orçamentária. Então, o consumidor ele procura distribuir a renda dele que é disponível entre vários bens e vários serviços, né? Da maneira com que ele possa alcançar o que a gente chama de a melhor combinação possível para trazer a melhor satisfação, o melhor nível de satisfação de compra, de necessidade. Então, quando a gente fala em demanda, não representa assim uma compra efetiva, mas a intenção de comprar por um determinado preço. Então, a quantidade de demanda de um bem ou de serviço, né, a gente pode dizer que ela diminui quando o preço aumenta, né? E aumenta quando o preço diminui. Então, quando a gente fala, por exemplo, de quantidade demandada, ela é negativamente relacionada ao preço, como a gente pode ver aqui nesse gráfico 1 e 2. Então, a gente vê, por exemplo, que se o preço sobe, a demanda ela vai diminuir, né? Se o preço baixa, a demanda aumenta, tá? Então, a gente pode dizer que a demanda ela é negativamente relacionada ao preço. E quando a gente fala de demanda, a curva de demanda, ela tem algumas variáveis que pode deslocar essa curva de demanda como um todo. Então, por exemplo, a renda, né, que é distribuída, a questão da riqueza, os fatores climáticos, né, e sazonais, as propagandas, as preferências dos consumidores, a facilidade desse consumidor obter crédito, né? São variáveis que podem deslocar a curva de demanda.
E aí, quando a gente fala de deslocamento da curva de demanda, a gente está falando desse gráfico 3, está ilustrado nesse gráfico 3, ou seja, a quantidade que é demandada, né, ela depende dessas variáveis que influenciam aí a escolha do consumidor por comprar ou não comprar um bem ou um serviço. Então, o preço, né, o preço de outros bens que possam substituir ou possam complementar aquele bem, aquele produto que teve um preço aumentado, né? A preferência do consumidor. Então, tudo isso, ela muda essa curva de demanda, né? Bom, a gente falou de demanda, agora vamos falar um pouquinho da oferta, né? O que é oferta? Essa teoria da oferta, quando a gente está mudando o foco de análise, porque o vendedor ele vai ao mercado com a meta de obter o quê? O maior lucro possível. Então, o vendedor ele se depara o quê? Com uma restrição importante, né? A produção de bens e serviços, ela requer o quê? A utilização de recursos produtivos. E essa quantidade depende, muitas vezes, do padrão de tecnologia que é utilizado por cada empresa, né? Então, a gente pode definir a oferta como a quantidade de um bem ou serviço que os produtores, que a gente chama de vendedores, desejam produzir, né, ou vender por unidade de tempo. E aí a gente nota que a oferta, ela é um desejo, né? Ela é uma aspiração. Então, a quantidade ofertada de um bem ou serviço, ela se refere ao que? A quantidade que os vendedores querem e podem vender. Então, dessa forma, existe aí uma associação do comportamento dos preços com o nível de quantidade que é ofertada. Então, a quantidade ofertada, ela aumenta, né, à medida que o preço aumenta e cai quando o preço cai, né? Então, aí a gente vê uma associação de comportamento dos preços com o nível de quantidade ofertada. Então, aumenta a oferta, aumenta o preço. Diminui a oferta, diminui o preço. Então, o que a gente pode observar, né? Que a quantidade ofertada, ela é positivamente relacionada com o preço do bem e serviço, né? Como mostra aqui os gráficos 4 e 5. Quando a gente fala da oferta, a gente está falando o quê? A gente está falando que tem algumas variáveis que podem... A gente não falou do deslocamento da curva de demanda? Então, quando a gente fala de oferta, a gente também tem algumas variáveis que podem aí deslocar essa curva de oferta, né? Então, a disponibilidade de insumo, a tecnologia, a expectativa, né? E o número de vendedores. Então, aqui tem um gráfico que mostra aí o deslocamento da curva de oferta. Aí, agora, vamos juntar, né? Porque a gente falou de oferta, né? A gente falou da teoria da oferta, a gente falou de demanda, a gente falou da teoria da demanda. Agora, vamos juntar oferta e demanda, né? Então, a gente apresentou essas diferentes condutas do consumidor. Então, o consumidor, ele demanda, né? E os produtores, eles ofertam. A gente falou disso separadamente. Agora, a gente vai combinar numa interpretação conjunta, né? Então, a gente vai verificar como é que se determina a quantidade e o preço de equilíbrio de um bem, né? Ou serviço que é vendido no mercado. Então, quando a gente vê esse gráfico aqui, a gente vê que nesse gráfico tem uma intersecção, né? Uma intersecção aqui que tem uma setinha com a palavra equilíbrio. Então, a intersecção das curvas de oferta e de demanda, né, que identifica esse ponto aí, o ponto, é o ponto em que tanto os consumidores quanto os produtores, eles se encontram satisfeitos, né? Eles se encontram dispostos a agir. E aí, esse pontinho, ele ficou conhecido como equilíbrio de mercado, que está demonstrado aí nesse gráfico para vocês, tá? Quando a gente fala do desequilíbrio entre oferta e demanda, é o que a gente vê nesse gráfico aí para vocês, o gráfico 8 e o gráfico 9. A gente percebe que qualquer situação fora do ponto de equilíbrio caracteriza o que a gente chama de desequilíbrio, ou seja, quando a oferta, por exemplo, é superior à demanda. Então, há um excesso de oferta, que nem esse gráfico 8 aqui, esse primeiro gráfico, né? E aí, quando a demanda é maior que a oferta, há excesso de demanda, que é o que mostra aqui no gráfico 9. Então, esse processo de ajuste, ele ocorre sempre por via dos preços, ou seja, a quantidade ofertada ou a quantidade demandada é a variável dependente, né? E os preços é a variável independente, tá? Então, no contexto que a gente discutiu agora, tem uma afirmação chave, né, que a gente precisa levar em consideração sempre que a gente está estudando oferta e demanda, é que o preço, né, e quantidade de equilíbrio,
eles dependem da posição das curvas de oferta e demanda, né? Então, quando por algum motivo uma dessas curvas ela se desloca, né, o equilíbrio de mercado muda. E aí eu trouxe para vocês aqui, a título, né, mais de curiosidade, e porque é legal a gente ter essa oportunidade na aula ao vivo, da gente ter a questão dos exercícios, né? Eu trouxe para vocês aqui, primeiro, né, o conceito de elasticidade, que quando a gente fala de preço da oferta e renda da demanda, vamos dizer assim, é impossível a gente não lembrar dessa palavrinha e desse conceito econômico, que é o conceito da elasticidade. Então, a elasticidade preço da oferta nada mais é do que um cálculo, né, que ele serve para medir a variação da quantidade ofertada pela variação do seu preço, que é justamente esses conceitos que a gente vem vendo até agora, tá? E aí tem uma forma, por exemplo, esse EPO, né, o EPD aqui, ó, é elasticidade de preço da demanda, né? E como é que a gente mede isso, né? Então, a gente tem uma noção já, né, de maneira geral, pelo que a gente discutiu nessa primeira parte da aula, que se você aumenta o preço, a quantidade ofertada ela tende a aumentar também, né? Mas o gestor, ele precisa saber com mais exatidão, né, qual que é esse aumento que vai ocorrer, né? Qual que é o valor desse aumento? É 10%, né? Ou é um aumento de 5%? Então, quando a gente está falando em calcular a elasticidade ela tem o objetivo de criar um posicionamento um pouco mais preciso, né? Para melhorar essa questão da gestão dos negócios, né? Para esse gestor, para ele saber o quanto que se eu aumentar o preço, vai aumentar aí a minha quantidade ofertada, né? Então, a elasticidade da demanda, ela mede exatamente isso, a variação da quantidade sobre a variação do preço, tá? Então, esse delta percentual de variação de quantidade, ele refere-se ao quê? Né? Ele refere-se à quantidade final menos a quantidade inicial, né? Dividido pela quantidade inicial. A gente vai ver isso num exemplo prático que eu vou disponibilizar aqui para vocês, né? E o delta percentual de variação do preço, que é esse deltinha aqui, percentual com esse P aqui, ele refere-se ao quê? Ao preço final, menos o preço inicial, dividido pelo preço inicial. Bom, e aí tem todo um desdobramento desse cálculo, né, que a gente pode fazer, né? Então, esse cálculo da elasticidade, ele é um cálculo que ele é mais preciso, né? Ele minimiza essas distorções relacionadas às variações de grandes números, por exemplo, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês o exercício e depois eu vou voltar aqui nesse slide para mostrar para vocês o que significa, quando é que a gente considera, por exemplo, que um produto ele é elástico, ele é inelástico ou que ele é unitário, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um exercício, né? Um exercício de oferta e demanda. Suponha que você é um consumidor de café, né? Então, o café, ele é um item que ele está dentro da nossa rotina aqui como brasileiros, ele é considerado como um item essencial, né? E o preço desse produto, ele aumentou, impactando aí a demanda de acordo com o gráfico, esse gráfico aqui, né? Então, eu coloquei aqui que o preço do café, ele subiu de 6 aqui para 10, né? E como a gente sabe, quando aumenta o preço, né, o que vai acontecer com a quantidade de demanda? Ele aumenta também a quantidade de demanda. Só que ele aumentou aqui a quantidade de 9 para 10, tá? A quantidade de demanda. Então, desculpa, ele diminuiu a quantidade de demanda de 10 para 9. Aqui, ó, tá aqui, ó. Opa, cadê meu mouse? De 10, né? Porque ele tinha uma quantidade de demanda quando estava no preço de 6 de 10, e agora que o preço está 10, a quantidade de demanda dele diminuiu para 9, tá? Então, beleza. Se o preço do café aumentar, você pode ter necessidade de diminuir a quantidade, né, que compra de café mensalmente para o seu consumo diário, correto? Ou, por exemplo, você pode optar por uma outra marca de café mais barata, dando um exemplo. Então, o preço ele está relacionado à demanda. A elasticidade de demanda, ela mede exatamente isso, a variação da quantidade sobre a variação do preço. Então, o delta percentual de variação de quantidade refere-se à quantidade final menos a quantidade inicial, né, dividido pela quantidade inicial. Então, vamos ver aqui no nosso exercício, né?
Então, o preço ele subiu de 10 para 6. Então, qual que é o preço final hoje do café? O preço final hoje do café é 10. E qual que era o preço inicial do café? O preço inicial do café era 6. Então, 10 menos 6, né? Dividido pelo preço inicial do café, que era 6. Então, a gente tem um resultado numérico aí de 0,66, ok? Belezinha. Aí, vamos voltar aqui de novo, né? E quando a gente fala de quantidade, né? Esse delta, o delta percentual de quantidade, ele refere-se à quantidade final menos a quantidade inicial, né? Dividido pela quantidade inicial. Então, vamos lá. Então, a quantidade inicial era 10, né? Menos o quê? 9, que é a quantidade final, né? Que hoje é quando se está consumindo do café, quando subiu o preço para 10. Dividido pela quantidade final, que é 9, tá? Aí vai dar um número de 0,1. Como é que a gente faz para calcular a elasticidade, né? A elasticidade, ela é o quê? Vamos voltar lá na fórmula? A elasticidade é o delta percentual da quantidade dividido pelo delta percentual do preço. Então, aqui nesse exercício, a gente encontra a elasticidade de 0,17. Como é que a gente faz para caracterizar, então, esse produto que é o café, que é considerado como um produto essencial aí para nós brasileiros, né? Como é que é a demanda desse produto? Essa demanda é considerada como uma demanda inelástica. O que é uma demanda inelástica, né? Quando a gente vem aqui, nesse slide, a gente percebe aqui que a elasticidade, né, do preço de oferta, ela pode ser o quê? Maior que 1, é considerado elástico, né? Igual a 1, que é considerado unitário, e menor que 1, que é considerado inelástico. Como o nosso resultado aqui, ó, vamos voltar para lá, o nosso resultado deu 0,17, isso quer dizer que o nosso café tem uma demanda inelástica. Vamos voltar lá de novo. E o que significa, né, quando a gente fala que existe uma demanda inelástica? Tá? Quando a elasticidade é maior que 1, que a demanda é considerada elástica, né? Você aumenta um pouco o preço, você já perde muito em quantidade. Mas não foi isso que aconteceu com o café. Por quê? Porque o café aumentou bastante o preço, né? A gente viu que ele aumentou de 6 para 10. E o que aconteceu? A gente perdeu muito da quantidade de vendas? Não, a gente não perdeu muito da quantidade de vendas. Então, isso é considerado uma demanda inelástica, porque é uma demanda menor que 1. Ou seja, mesmo que você aumente muito o preço daquele determinado produto, você não perde muito em quantidade de venda daquele produto, tá? Essa demanda inelástica, ela ocorre com produtos essenciais. Então, eu dei o exemplo do café para vocês, mas eu poderia dar outros exemplos de consumos diários que são considerados essenciais, né? Então, por exemplo, aqui no café, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de consumir arroz e feijão, né? Mas eu posso dar um outro exemplo para vocês também, remédios de uso contínuo. Mesmo que esses remédios eles aumentem muito o preço, eles ainda assim são considerados como produtos de demanda inelástico, tá? E o que é considerado como exemplo, por exemplo, de demandas elásticas? Que quando aumenta um pouco o preço, você já perde muito em termos de quantidade. Né? Produtos como de lazer, por exemplo, né? Como cinema, por exemplo, tá? Bom, eu dei também esse exemplo da elasticidade, né? Preço da demanda ser igual a 1. Então, significa que o que você aumenta de preço, você perde em termos de quantidade proporcionalmente. Então, 1 quer dizer que é 1 para 1, tá? Bom, eu acho que a gente finalizou, né? A nossa aula, né, hoje, que a gente falou sobre oferta, a gente falou sobre demanda, né, a gente falou sobre a relação da oferta e da demanda, quando tem um equilíbrio e quando tem um desequilíbrio, e a gente falou também sobre a questão da elasticidade dos preços, né, e eu dei um exemplo real de como é que a gente calcula a elasticidade, tá? Então, é importante a gente saber, porque realmente tem produtos que eles são pouco sensíveis, né, ou são inelásticos, né, ao preço, ou tem produtos que são mais sensíveis, que são aqueles produtos que a gente chama que são elásticos, né? E aí é muito importante saber por quê, né? Para o gestor ele poder aumentar a produção, para ele poder diminuir a produção, então isso é extremamente importante, né? Quando a gente está falando desse assunto, da questão de demanda
e de oferta. Então, eu agradeço, uma boa noite a todos e qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato comigo pelo ambiente virtual de aprendizagem. Um abraço e até mais.